Olá, pessoal. Bom dia a todas e todas. Hoje é dia 14 de julho de 2025. A gente vem para mais um encontro aqui do TBA. Hoje a gente tem um encontro super legal com o Maurício Bittencourt, do ecossistema de Itajubá, Itajubá Hard Tech. A gente vem conversando, né, já há um tempo e acho que muita gente já deve ter ouvido falar de Itajubá, né, um ecossistema multipremiado, não só o ecossistema, né, com iniciativas também recebendo prêmios e reconhecimentos pelo Brasil afora, né? E tenho certeza que vai ser um dia aqui de bastante troca, né? Porque a gente tem uma pessoa também muito próxima de nós, está falando até com o Liomar agora também, né? Porque o Liomar está lá no ecossistema de Rondônia, ali de Paraná, e a gente vai poder, né, mais uma vez, Liomar, acompanhar aí conhecer, né, o ecossistema Itajubá e principalmente essa jornada toda que vem e os desafios que tem pela frente. Maurício, antes de passar a palavra para você, normalmente, né, a gente começa aqui o início aqui, eu sempre peço para a Sandra Sinico, né, que sempre tem alguns informes, algumas novidades do TBA também, né? Então, conosco, Sandra Sinico. Olá a todos, muito bom estar aqui com vocês hoje. Esse webinar de hoje, ele inaugura uma série que nós vamos fazer sobre ecossistemas de inovação aqui no Brasil. Então, é muito interessante vocês acompanharem, né? Então, pelo menos uma vez por mês, nós vamos falar de algum ecossistema de inovação. Uma vez por mês também temos um webinar sobre ecossistemas de inovação fora do Brasil, conectando com os Global Tech Advocates, que são, vamos dizer, quem criou essa rede imensa, e também uma outra temática é a experiência entre os ecossistemas, né? Então, fiquem ligados porque a gente vai começar a ter isso com uma certa regularidade e gravando, a gente vai testemunhar um tempo, né? E dar às pessoas a possibilidade de ver a evolução dos nossos ecossistemas ao longo do tempo, né? Então, obrigado por estarem aqui conosco e vamos embora, vamos em frente. É isso daí, né, Sandra? Também bem na linha, né, que a gente tem aqui no TBA, a gente fala, não, Maurício, a gente vem conversando e fala assim, ó, o TBA é uma organização, né, que tem como missão transformar o nosso país por meio de inovação em um tripé de ações, né, conectar lideranças, políticas públicas e sistemas de informação, né, essas conexões todas. E é muito bom a gente poder, justamente, né, conectar pessoas, né, que estão aí na liderança dos vários ecossistemas, né, e que podem compartilhar também, né, tanto suas soluções quanto as dores também, né? Os tropeços, tombos que a gente toma também por aí afora, né? Bom, já vou passar a palavra então para o Maurício Bittencourt. Maurício, primeiro passo, né? Acho que antes da gente sair falando, né, do ecossistema de Itajubá, eu vou pedir para você, assim, rapidamente, né? Fala quem é Maurício Bittencourt aqui para gente. Bom, primeiro, bom dia aí a quem chegou depois. Um prazer estar aqui, Henri. O convite, quando veio de imediato, eu me coloquei à disposição para poder contar um pouco dessa história aqui de Itajubá, que ela não é minha, ela é de um conjunto aí de atores, de empresas, profissionais, enfim, muitos passaram. E hoje talvez a gente conseguiu atingir uma certa maturidade. Não diria que está pronto, né? Mas diria que a gente já está fazendo algumas boas colheitas, né? Alguns impactos, alguns resultados já estão acontecendo ao longo dessa história. Bom, eu sou a minha formação, vamos falar assim, técnica eu sou engenheiro, né? Aqui em Itajubá, quem não é engenheiro é médico, então eu sou engenheiro e eu tenho uma trajetória na área de tecnologia, né? Principalmente na área, eu sou da área de telecom, né? Eu sou de telecomunicações, então ajudei aí na época da implantação da rede celular no Brasil. E há aproximadamente uns 25 anos atrás eu entrei no ambiente de inovação, comecei a trabalhar com inovação especificamente e numa incubadora de empresas. E de lá para cá, eu vim para Itajubá, estou atuando nesse ambiente já há um bom tempo. Então eu diria que a minha formação, a minha capacidade aí de atuação profissional é muito voltada à inovação. Tem algumas especializações, mas eu diria que principalmente tenho vivência em ambiente de inovação desde dos primórdios aí, desde as primeiras iniciativas que aconteceram aí nos anos 2000 para cá.
Enfim, vou colocar um pouco aí, aqui só na incubadora de Itajubá, na Incite, são 20 anos, já com mais de 120 empresas que a gente ajudou a formatar, né, as famosas startups. Eu sou da época que não se falava startup, né? Lógico que nós atendemos muito mais do que isso, mas hoje nós temos já consolidadas 120 empresas e ao longo da minha apresentação vocês vão entender a relevância disso pela realidade do nosso ecossistema. Então é isso, diria que resumindo a minha atuação profissional, a minha entrega está muito baseado em ambientes de inovação ao longo dos últimos 25 anos. Ah, beleza, Maurício, obrigado, né? E, claro, né, quando a gente fala assim em primeira pessoa é mais difícil, né? Mas conversando com outras pessoas ali de Itajubá, né? Quando a gente fala assim, poxa, né? Um monte de coisa bacana acontecendo por aqui, né? Fala uma pessoa assim que poderia falar, né, sobre essa história toda de Itajubá, né, e o Maurício aqui, né, muito humilde, mas é a pessoa que normalmente é lembrada por muita gente, né, e é uma ótima pessoa para contar essa história para gente, né. E falando em contar história, né, Maurício, acho que a gente pode começar, né, o Maurício preparou uma apresentação aqui para gente, né, e conhecer, né, o ecossistema de Itajubá, um pouco da história que a gente tem, e, aliás, quem não esteve em Itajubá ainda, né, provavelmente tá aqui hoje, né? Vai assistir a apresentação do Maurício, mas independente disso, vale muito a pena conhecer mesmo, né? Depois eu até faço alguns comentários de quem esteve lá, inclusive com o Liomar, outros colegas, há um tempo atrás, né? Mas vai lá, Maurício, pode ficar à vontade para compartilhar a tela, né? E vamos lá. Ok. Eu vou compartilhar uma tela e devo gastar alguns minutos e depois a gente abre para uma troca aí de experiência. Vamos lá. Estão vendo a minha tela? Sim, tá Ok? abrindo aqui, Itajubá Hard Tech, já tá lá. Aí. Então tá bom. Ao longo da minha fala aqui, nós vamos entendendo por que Itajubá Hard Tech, tá bom? Esse é um nome, né? Uma identidade, uma logo, né? Do nosso ecossistema. A gente aprendeu que os ecossistemas precisam ter identidade e nós criamos o nosso, baseado numa principal competência, o principal ativo que nós temos aqui, que é projetos e pesquisas e empresas na área de tecnologia. Itajubá é uma cidade de em torno de 100 mil habitantes, né? Oscila 90 mil, depois sobe um pouco, mas enfim, nós estamos falando de uma cidade do interior de Minas. E aqui eu vou destacar uma questão importante. Minas Gerais é um estado muito grande, né? Na verdade, Minas são várias, como diz o poeta, e nós estamos falando de em torno de 850 municípios, então é muita coisa. E são municípios com características, de certa forma, até similares, tirando 5% de cidades já industrializadas ou cidades que expandiram, cresceram, mas a grande maioria dos municípios de Minas são cidades pequenas. São cidades que têm, inclusive, a sua atividade econômica muito baseada ainda na agricultura familiar ou em pequenas atividades de subsistência. Tem, obviamente, a região minerada, né? A região central são cidades onde existe o minério. E trazendo para a realidade de Itajubá, que não é muito diferente, uma cidade bicentenária, qual é a vocação econômica de Itajubá? Então, por que Itajubá, hoje, pode-se falar que é uma cidade tecnológica, uma cidade baseada na inovação, é um ecossistema de inovação? Eu diria que, principalmente porque Itajubá apostou, né, com a visão de um grande empreendedor, um grande visionário, apostou na educação. Então, Itajubá atingiu um grau de maturidade do ponto de vista de desenvolvimento baseado na educação. E essa é vamos dizer assim, a condição básica para a gente falar de inovação tecnológica, principalmente, né? Então, sem formação, sem pessoas, se nós não tivermos massa crítica, pessoas com boa formação, fica difícil falar de desenvolvimento baseado no conhecimento, baseado na tecnologia, baseado na inovação. Então, isso diria que é o primeiro ator do nosso ecossistema, né? Que são as escolas, são a capacidade de formar pessoas em alto nível. Só para vocês terem uma ideia, nós estamos falando em torno de 20 mil alunos. Isso caracteriza, então, 20% da população com nível superior. Isso é um índice muito elevado, né? Inclusive nível de país. Então, isso nos qualifica para falar de ambiente de inovação ou explorar esse grande capital, esse grande ativo. Até costumo fazer um paralelo, né? A cidade de Itajubá, a nossa região aqui, sul de Minas,
A vocação, não temos vocação aqui de exploração mineral. Do ponto de vista de agricultura intensiva, como tem no Centro-Oeste, ou mesmo na região do Triângulo, Itajubá, aqui sul de Minas é muito montanhoso, muita montanha, né? Então, aqui foi celeiro da indústria da produção de café, mas isso é passado, né? A logística nossa também aqui não é boa, principalmente Itajubá, nós estamos a 60 quilômetros dos dois eixos, Dutra e Fernão Dias. Então, não é uma cidade prioritária para a implantação de indústria intensiva em mão de obra. Porém, nós temos uma capacidade de atender a indústria do século XXI, a indústria do conhecimento, né? Então, com essa formação, né, com essa capacidade de formar pessoas, principalmente nas áreas tecnológicas, a gente consegue, então, caracterizar a nossa cidade, nosso território, como um ambiente para inovação. Isso tem acontecido, então, nos últimos tempos, né? Eu costumo dizer que, principalmente para quem não conhece, mas os alunos novos que chegam na universidade, nós temos uma gênese, né? Onde tudo começou. Começou com a visão de Dr. Teodomiro Santiago, que foi um visionário, né? um itajubense, filho de fazendeiros do café, que visualizou, né? Vislumbrou que poderia contribuir com o desenvolvimento do nosso país, formando profissionais para uma nova tecnologia que estava chegando no começo do século passado, que é a energia elétrica. Precisava de formar profissionais. Até então, o Brasil não tinha essa capacidade, né? Na verdade, isso era muito novo. E ele, então, teve essa visão de criar, né, o Instituto Eletrotécnico e Mecânico de Itajubá, trazendo profissionais, trazendo professores da Europa, para ensinar, então, formar profissionais para ajudar no desenvolvimento do nosso país, né, na eletrificação, na geração, na transmissão, na industrialização. Então, há mais de 100 anos, Itajubá sempre entregou, sempre formou profissionais para o Brasil e para o mundo. Então, esse é a primeira gênese nossa aqui, a nossa base para falar de tecnologia. Temos uma origem já há mais de 100 anos. Bom, dá um salto aí depois de muito tempo, né? Isso ali nos anos 80, quando se começa a falar de inovação no nosso país, Itajubá também se apresentou. Uma visita aqui do presidente da Fundação CNPq, ele visitou as universidades, até então a ex-Escola Federal de Engenharia de Itajubá, que era sempre foi uma referência nas áreas tecnológicas de formação. Ele visualizou que poderia, então, aqui nascer um ambiente ou fomentar a cultura da inovação aqui dentro da escola, né? Até então era a Escola Federal. E Itajubá aceitou esse compromisso, né? Até foi uma posição muito forte do ex-reitor, professor Renato Nunes, que comprou essa ideia, juntamente com os professores aqui do Instituto de Produção, e com uma visão de desenvolvimento regional. Então, a gênese do nosso ecossistema é um projeto que, inclusive, está sendo resgatado agora, de ecossistema regional do sul de Minas, mas aqui se começa a discutir, então, no eixo aqui da nossa BR-459, uma rota tecnológica, né? Nessa época, nesse momento, então, se destaca, principalmente Santa Rita do Sapucaí, por ser uma cidade que já tinha uma certa vocação, comprou também a ideia e se destaca, nasce ali a incubadora, enfim, o APL, né, o cluster de eletroeletrônica, começa aqui nesse entorno. Então, o projeto de Itajubá está muito ligado a esse projeto, e a visão do professor Renato Nunes era uma cidade tecnológica, né? Itajubá Tecnópolis, né? Então, baseado, inclusive, nos modelos que existem lá fora, Vale do Silício, né? A Rota 128 lá em Boston, enfim. E aí, o objetivo era criar os ambientes, parques tecnológicos, incubadoras, etc. Então, década de 80. Uma coisa importante, eu sempre coloco, isso já é bastante discutido, para falar de ecossistema, para falar de rota tecnológica, para falar de sistema regional de inovação, isso, inclusive, é muito bem estudado, né? E isso a gente consegue enxergar aqui em Itajubá. A gente conseguiu chegar no nível de colaboração e cooperação entre as instituições, sobretudo governo, universidade e empresas, num nível acima da competição. Isso é interessante, eu costumo sempre dizer, só conseguiremos resultados, impactos baseado nesse tema se houver colaboração. Ninguém vai fazer inovação sozinho. Isso é uma coisa que no começo achava que a inovação era na universidade, ou a inovação é na empresa, ou a inovação são os governos que... Enfim, cada um com a sua função, cada um com o seu papel, para que a inovação aconteça, para que o desenvolvimento tecnológico seja elevado ao nível de
gerar resultado para a sociedade. Com isso, a gente consegue ver isso mais à frente e vai entender como está o nível de colaboração e cooperação em Itajubá, né, no conceito da tríplice hélice ou quádruplice hélice, enfim. Isso é importante dizer. Uma coisa que também devemos cada vez mais entender, o ciclo de inovação ou de transferência de conhecimento, ele se dá por etapas, né? A gente não é estanque. Isso também foi um aprendizado, né? A gente achava que quem faz inovação somos nós. Não, é um encadeamento, né? Uma consequência de atores, de entidades, cada um com seu papel. E aqui a gente consegue caracterizar isso, né? Ele não está pronto, mas ele está sempre cada vez mais sendo caracterizado e concebido por as pessoas que participam disso, né? Então, a gente consegue ver aqui o encadeamento de uma forma bastante clara. Um pouquinho do histórico, né? E acho que a gente consegue ver, então, desde os anos 80, nasce o primeiro sistema municipal de ciência e tecnologia, talvez do Brasil, né? Isso porque foi feito nesse ano, né? Nos anos ali 80, final dos anos 80, um curso de formação de gestores de ambiente de inovação, e o projeto Itajubá Tecnópolis foi aprovado, foi finalista, foi vencedor, e o diferencial foi a criação de uma lei municipal, a criação de ambientes, um arcabouço legal para que isso pudesse dar robustez. E de lá para cá, muita coisa tem sido feita, né? Várias iniciativas, isso é interessante entender que são iniciativas de abraçar os atores, abraçar a sociedade, abraçar as pessoas que podem colaborar, que podem atuar nesse tema, não necessariamente só na incubadora ou só no parque tecnológico, mas qualquer iniciativa que traga a ciência, a tecnologia, o desenvolvimento tecnológico, a inovação e o empreendedorismo, a gente se apresenta, a gente participa. Então, o nascimento da incubadora nos anos 2000, depois uma incubadora de cooperativas, o próprio núcleo de transferência na universidade, a sala do empreendedor, e assim vai, né? Criação do parque tecnológico, até chegando no nosso último passo aí, que a gente está agora trabalhando, é criar uma IG Itajubá, de serviço de tecnologia. É um desafio, não existe no Brasil, poucos IGs de serviço de tecnologia no mundo, e a gente está com esse desafio. 2023 foi o reconhecimento do ecossistema, já caracteriza o ecossistema ali em 2016, 2017, criação da associação, e assim vai. Então, a gente tem uma busca aí, uma caminhada permanente. Fizemos um grande evento em 2024 e agora já estamos planejando para 2026 um grande summit aqui, o Hard Tech Innovation, eu posso falar um pouquinho mais à frente. Bom, qual que é o processo de inovação, então, que nós temos aqui? Como é a visão que nós temos? Ou quais são os atores? Como que isso se dá? A gente podemos dizer que temos dois grandes momentos, dois grandes ambientes focados para que o processo de inovação aconteça. O primeiro foco seria, então, no desenvolvimento e validação de ideias, né? Isso é importante dizer. Se não tiver a cultura do empreendedorismo, né? Se não tiver o apoio, o fomento aos empreendedores, enfim, pesquisadores, aquele que quer avançar na inovação empresarial, tecnológica, é bom que se passe por os ambientes de inovação, de ideação ou validação. Isso é fundamental para nós. Baixo risco para o empreendedor e alto risco mercadológico, mas é necessário. Modelagem, né? Então, temos aqui o Centro de Empreendedorismo dentro da universidade que faz um trabalho importante nessa etapa de apoiar o empreendedor, enfim, os alunos, né, os pesquisadores que queiram avançar com seus projetos. O segundo ambiente, o segundo estágio, vamos dizer assim, seria os ambientes focados no desenvolvimento de negócios. Aí sim, a incubadora e o parque tecnológico são os ambientes adequados e melhor preparados para atender esse empreendedor que já superou o risco da ideia, né? Já modelou, já tem uma condição de avançar no desenvolvimento do negócio. E aí a incubadora e o parque tecnológico são os grandes ambientes, né? A incubadora, esse ano nós completamos 25 anos de existência, então eu diria que a gente aprendeu a apoiar o empreendedor na transformação de uma ideia em um negócio. Essa incubadora já está gerando um impacto interessante, está aqui uma foto das empresas, e mais importante entender que essas empresas que nasceram, né, as que superaram o Vale da Morte, hoje está gerando um impacto interessante. Talvez a primeira grande entrega
que faz sentido para nós, que é reter os talentos, né? São mais de em torno de 1.200 postos de trabalho de alto nível que estão ficando aqui na nossa cidade, no nosso ecossistema. Essa eu diria que é a grande entrega, o grande sentido do nosso trabalho é reter talentos, o que a nossa cidade precisa, né? Então, tudo que a gente faz é para desenvolvimento social e econômico. E se não, essas pessoas aqui não ficam, né? Não desenvolvem seus negócios ou não atuam no desenvolvimento da nossa economia, não faz sentido, ou pelo menos esse esforço que é feito. É um conjunto de empresas, de empresas nascentes, que nasceram da pesquisa, nasceram da iniciativa individual, de pesquisadores, de ex-alunos, alunos que seguiram a trilha do empreendedorismo, da inovação, e hoje está gerando aí um número interessante. O conjunto é uma empresa, né? O conjunto é uma empresa de faturamento de 250 milhões. Isso não é pouca coisa, né? Então, diria que e com a taxa de crescimento anual em vários segmentos aí da tecnologia. E, por fim, então, na verdade, o estágio final é o parque tecnológico. Aí já é uma ocupação urbana, já é um grande ambiente, onde é o destino que a gente precisa, né, que seja ocupado, seja povoado, e aí já temos aqui com essa foto, a gente consegue ver uma área urbana aqui, uma boa parte do campus da universidade, do prefeito do município, ou sendo ocupado por empresas de tecnologias, por laboratórios e tudo mais. Um segundo grande ator, então, do nosso ecossistema são as startups, são as universidades, as primeiras das universidades, são as escolas formadoras. Um terceiro grande ator do nosso ecossistema são os institutos, são as ECTs, os grandes laboratórios, né? Aqui a gente vê, aqui na primeira imagem aqui, o Centro Tecnológico do Pré-Sal Brasileiro, um grande laboratório de pesquisa de óleo e gás, talvez o maior do mundo, um dos mais preparados para trabalhar com alta pressão, aí, desenvolvendo, validando tecnologias para o pré-sal. E lá no fundo a gente consegue ver também já a nova sede do Laboratório Nacional de Astrofísica, é o único laboratório do MCTI para atender a comunidade astronômica do nosso país e do mundo. É um Fab Lab, então está ali desenvolvimento tecnológico de alto nível em várias áreas da astronomia. E as nossas startups que estão atingindo maturidade, estão crescendo, estão expandindo, já estão buscando seus espaços, seus terrenos, ocupando o nosso parque. Então, fechando o ciclo, né, fomento da cultura da inovação até a fixação num território adequado, num território apropriado, que é o Parque Tecnológico. Está aqui os resultados. O Parque Tecnológico já é um número também, somado às startups, um número significativo de geração de emprego e renda, né? E para dar um destaque a um terceiro, ou melhor, um próximo ator do nosso ecossistema é a governança, né? A Inovai foi fundada aí, uma associação privada fundada por essas entidades públicas e privadas, a Universidade Federal, o Governo do Estado, o município, enfim, outras entidades de classe, criaram, então, fundaram uma associação, onde eu faço parte aqui na direção, com o propósito, com o objetivo, né, estatutário de promover o desenvolvimento baseado, então, no conhecimento, baseado na tecnologia e na inovação. Qual que é o nosso insumo? Nosso insumo são pessoas, né? E por isso que nós temos os nossos ambientes de inovação promotores aí, que é a incubadora, o parque tecnológico, temos aqui um programa de ideação de projeto de impacto e um braço aí de serviço, que é a Inovaitec. Então, a Inovai diria que se apresenta para ser a entidade melhor qualificada para ser a governança desse ecossistema. Sempre destaco que ambiente de inovação, ecossistema de inovação não tem dono, né? A gente é um ator importante na fomento desse ecossistema. Então, está lá o nosso escopo de atuação. A gente é uma empresa, tá? Baseado aí, então, no Marco Legal da Inovação, entidades públicas e privadas criaram essa associação para ser o interlocutor aí melhor qualificado, não o dono. Então, caminhando para o meu encerramento, aqui vocês conseguem ver uma foto aí do nosso município. Então, um município pequeno, né, no interior de Minas, estamos aqui na fronteira sul de Minas, fronteira com o estado de São Paulo, e aqui a gente consegue ver uma foto, essa foto é de 2021, né, na verdade não diria uma foto, mas é um diagrama aí mostrando o nosso ecossistema de forma quantitativa, né? Então, o azul são entidades formadoras, o amarelo os ambientes de transferência, a incubadora está aqui, o parque tecnológico, o centro de empreendedorismo,
E o vermelho são as empresas que nascem desse processo de transferência de conhecimento na forma de empresas de base tecnológica ou as chamadas startups. Os demais atores também estão presentes, temos um parque industrial pequeno, mas caracterizado por ser de base tecnológica. Aqui temos agora WEG, temos Airbus Helicópteros, Imbel, Mali, enfim, empresas de tecnologia e outros atores mais que fazem parte, compõem esse ecossistema. Interessante entender que, então, o que é ecossistema tudo bem, a gente pode construir um ecossistema, mas eu diria que o ecossistema vai se caracterizando, né? Com a chegada, com investimentos, com iniciativas. Hoje nós temos outras startups que estão vindo para esse ecossistema, então nós estamos falando, só a incubadora contribuiu com em torno de 115, 112, mas nós temos outras 40, 50 que vieram de outros ambientes, de outras cidades, para esse ecossistema. Por quê? Porque aqui é um ambiente adequado para o nascimento, para a fixação dessas empresas. Isso já é uma forma de acelerar, então, a ocupação do nosso parque tecnológico e fomentar o nosso ecossistema. Outros laboratórios que vão nascendo, ou investimentos que vão acontecendo, outras empresas de tecnologia que vão aportando, vão aproximando, pela existência dos outros atores, né? Então, por que eu vou para Itajubá, né? Por que Itajubá? Porque aí é um ambiente adequado para o desenvolvimento da minha empresa, do meu negócio, sobretudo da minha tecnologia, da minha inovação. Então, está aí em números, são mais de 150 startups, são mais de 20 mil alunos, um parque industrial bem caracterizado de bases tecnológicas, 2 arranjos produtivos local já identificados, um de asas rotativas e defesa e outro de TI. São 3 incubadoras, inclusive uma incubadora virtual para atender um empreendedor que não necessariamente precisa estar fixo aqui numa estrutura predial, mas ele quer conectar com o ecossistema. Essa aqui é uma foto do evento que nós fizemos lá, nossa orientação. Então, por que Hard Tech, né? O Deep Tech? Essa é uma provocação. Temos já aqui empresas e pesquisas na área de Hard Tech, mas nós queremos sempre ser vistos e sempre ser lembrado. Lá em Itajubá tem tecnologia disruptiva, ou lá tem tecnologias complexas. Lá são empresas que desenvolvem tecnologias que podem fazer a diferença. Esse seria, então, um posicionamento mercadológico, mas, sobretudo, pelo histórico que nós temos. Então, aí falando um pouquinho agora, encerrando, mas mostrando para vocês como que o nosso ecossistema foi avaliado e validado pelo prêmio, pelo reconhecimento do PNI. Em 2023, a gente ganhou o prêmio como ecossistema de melhor maturidade de porte médio. Grande porte ficou Florianópolis, médio porte Itajubá e pequeno porte uma cidade no sul, não sei se é Lajeado, se eu não me engano. Mas baseado na metodologia, então, do Sebrae, são 6 vertentes, né, que eles trabalham: programas, ICTs, capital, governança, políticas públicas e ambientes. A gente conseguiu colocar um nível de maturidade, atingiu maturidade bastante interessante. Não só pela quantidade, mas pela qualidade, mas sobretudo porque a governança tem proposto programas, né? Então não adianta um ecossistema só pela foto, ele precisa ser vivo, ele precisa ser, até para fazer sentido do conceito de ecossistema, tem que ser colaborativo, né? Para sobrevivência e crescimento. Isso está acontecendo, isso talvez seja a nossa grande meta daqui para frente, fazer com que esse ecossistema seja mais colaborativo possível. Como? Através de programas, através de conexões, né? Através de relacionamento que a gente faz e promove com todos esses atores. Esse é o nosso propósito hoje com o papel da Inovai na governança. Aqui tem um filmezinho, eu não vou passar, depois eu deixo no site, e aqui eu vi o filmezinho também do nosso evento, eu vou deixar depois o link para vocês. E aí eu já me encerro aqui, vou ficar à disposição para algumas questões, se vocês acharem pertinentes. Convidá-los para acessar nossas redes sociais, o nosso site. Tem um novo site agora, que não está aqui, mas já está no ar, é itajubahardtech.com.br. É o site do ecossistema. Ali você vai ver tudo isso que eu coloquei, tudo isso que eu falei, em forma quantitativa, qualitativa, vocês vão poder conhecer. itajubahardtech.com.br é o site do nosso ecossistema. Então, eu encerro aqui minha apresentação, vou deixar de compartilhar, e aí vou ficar aqui aberto a vocês, se tiverem alguma questão específica aí. Tá bom?
fui bem rápido para aproveitar o tempo de bate-papo. Excelente, Maurício, obrigado, né? A Sandra já está com a mão levantada ali, né? Sabe que a gente, como moderadores aqui, a gente tem microfone primeiro privilegiado, depois a gente abre para o pessoal, né? Mas, Sandra, antes de passar a palavra para você, acho uma coisa bem bacana. Quem já esteve em Itajubá, né, e olha essa apresentação do Maurício, uma coisa que, para mim, pelo menos, né, de várias cidades que eu conheço pelo Brasil afora, chamou muito atenção, é que você conversa com o Maurício, né, ele faz essa apresentação. Aí você vai tomar um café com o pessoal da associação comercial lá, os empresários da cidade. Os empresários da cidade, eles fazem a mesma apresentação para gente. Aí você vai para a universidade, aí lá na universidade o pessoal tá ali, né? Ali o pessoal do NIT diz daquilo, a apresentação é a mesma apresentação, né? E aí que você fala, poxa, uma coisa que só vivendo isso mesmo, né? Que estando na Itajubá conversando com diferentes pessoas, né? Fica parecendo um negócio lá do Poço Piranga, né? Todo mundo já sabe, né? Ah, vai ali é no Inovai, né? Aí tem o Inovai, aí tem o Inovai, tem o Inovai. E todo mundo conhece bem a governança, tudo aquilo, não. Vive, né, Maurício? Isso que é uma coisa muito bacana. Mas deixa eu passar primeiro a palavra aqui para Sandra Sinico, depois Fred, que então tem já levantou a mão também. Eu vou pedir para que as pessoas que queiram, né, fazer essa interação, por favor, vão se inscrevendo com a mãozinha levantada aqui, se quiserem escrever no chat também. Mas primeiro, Sandra Sinico. Vamos lá, Sandra. Maurício, parabéns, pela apresentação, achei muito interessante. Eu não conhecia o sistema de Itajubá, para mim é um prazer ver isso avançar dessa forma. Eu estava anotando até os tempos, né? Então, desde o visionário de 1930 até 85 foram quase 30 anos para poder avançar. Depois de 85 até 2024, a gente, quer dizer, as coisas levam tempo. A gente não pode ter uma visão de curto prazo e só assim a gente consegue avançar. E eu queria te perguntar exatamente por isso. Eu senti falta de um programa de internacionalização, ou seja, a conexão internacional do ecossistema de Itajubá com o mundo, né? E nesse visionário que você ressaltou, eu não lembro o nome dele agora, mas ele já levava, né, trazia engenheiros de fora, etc., para construir esse ecossistema, né? Como que está essa parte da internacionalização, né, e de atração de talentos de fora e envio de talentos de Itajubá para fora para vivenciar ecossistemas bem avançados? E a segunda pergunta seria qual que é o impacto real, que eu não consegui ver os números, do ponto de vista, desse ecossistema hoje, não só em geração de empregos, mas em cada centavo investido, ou cada real investido, quanto que ele traz de volta para a comunidade. Bom, Sandra, obrigado pelas palavras aí e respondendo. Itajubá já nasceu internacional, né? A escola é lá em 1913, né? O professor, né? 13. É isso. 13, né? No começo do século, estava chegando uma tecnologia nova no mundo chamada energia elétrica, né? Então, ele trouxe os professores inclusive o modelo da escola aqui, dessa escola de engenharia, é o modelo de Liège, né? Bélgica. Ele trouxe os professores da Alemanha, Bélgica e França, para formar os novos profissionais e também formar os novos professores. Então, nasceu internacional. Lógico que a escola tem uma tradição de convênios, de intercâmbios ao longo do tempo. Você vai encontrar engenheiros daqui formados e trabalhando em várias empresas multinacionais no mundo inteiro, em se destaque. Agora, do ponto de vista de inovação, dos nossos ambientes de inovação, e essa é uma pergunta sua muito pertinente, né? Isso é um desafio que a gente tem. Justifica. As empresas são internacionalizadas já, elas estão fazendo negócios lá fora, inclusive abrindo escritório fora do Brasil, né? Na Europa, nos Estados Unidos, elas estão com o pé muito forte lá fora. As nossas empresas, as startups nascentes aqui. Nós, como instituição, a gente não está fazendo um trabalho ainda forte nesse sentido. Eu justificaria por vários fatores, né? O primeiro deles, nós tivemos que priorizar, convencer localmente.
né? Que talvez é mais desafiador do que internacionalizar, porque pisar lá fora, intercâmbio, visitas, missões, a gente faz, né? A gente consegue entender, consegue transferir conhecimento, experiências, modelos, né? A gente tem uma relação. Desculpa, só uma coisa, eu não estou me referindo a isso, estou me referindo à integração real, ou seja, Então, projetos em isso, parceria, não isso visita. não acontece. Isso não acontece de forma institucional, exatamente. Eu vou chegar nisso. A gente tem uma relação indireta. As empresas fazem, nós fazemos de forma indireta. Agora, um braço internacional da nossa governança, isso não está acontecendo. É um desafio nosso ainda. Nós priorizamos um relacionamento forte local, regional. Agora, regional, inclusive. Que é interessante. A gente fala com todo mundo lá fora, mas não fala aqui do lado, né? A gente é muito questionado sobre isso. Nós temos que convencer as lideranças locais o tempo todo. O tempo todo nós temos que convencer, porque eu posso fazer um esforço, focar esforço internacional, mas internamente a gente está ruindo, né? As nossas instituições não estão apoiando a gente vai acabar, a gente vai morrer. Eu vou morrer com a bandeira dos Estados Unidos na mão, né? Isso não interessa, né? O importante localmente, a adesão, a colaboração, o engajamento está forte, está robusto, isso é fundamental para os ecossistemas. Porque a gente, para perder tudo que foi feito ao longo desses 20 anos, é muito fácil. Basta uma decisão de uma liderança aqui, de uma entidade. Isso é interessante. Nosso país vive essa linha tênue de persistência. Para chegar onde nós chegamos, tivemos que convencer o tempo todo muita gente. E ainda, esse é talvez o grande desafio que eu tenho. Mas a gente não é uma coisa excludente, né? Não é uma coisa que não tem nada a ver com a outra. O problema é a questão de prioridade, né? Agora eu acho que eu consigo dar voos mais altos. Eu falo, a nossa instituição consegue dar voos mais altos. A gente tem massa crítica, a gente tem apoio, a gente existe, né? A gente tem relevância, tem histórico, tem resultados, a gente aprendeu. Então acho que seria o caminho agora quase que natural, né? Está no nosso pipeline, no nosso roadmap agora, onde que nós vamos? Agora nós vamos para fora, né? Até por uma questão de sobrevivência também. Mas até aqui tivemos que convencer o santo de casa, que não é fácil. Tivemos que mostrar que é possível. Para e pensa, são 20 anos, quer dizer, será que Itajubá cabe uma incubadora? Eu tive que responder isso. Eu não poderia priorizar, vamos internacionalizar, mas você nem nasceu ainda, você nem existe ainda, né? Como você está falando de empreendedorismo, sendo que você não tem programas? Eu costumo sempre dizer isso, o pessoal, aqui eu recebo prefeitos e secretários, eles olham um prédio, eles já querem um prédio, eu quero um parque tecnológico na minha cidade. Se Itajubá tem, eu tenho que ter também, né? Esse é comum, isso é cultural, né? Se você está fazendo, eu também posso. Eu falo assim, o prefeito, primeiro cria a cultura da inovação. Demora, mas aqui nós temos aqui, olha, eu até costumo brincar, né? Eu levo o prefeito aqui para o andar de cima, mostro para ele, ó, primeiro você constrói essa escola aqui, ó, 100 anos, né? Agora 110, né? 100 anos formando engenheiros para o Brasil, depois você cria a incubadora. Quer dizer, eu acabo sendo irônico, mas não é uma questão de cria a cultura primeiro, vamos criar a base primeiro. Você tem cultura de empreendedorismo dentro da sua escola, dentro das escolas, né? Você tem material humano para isso? E aí sim, depois, ao ter massa crítica, cultura, agora temos grandes ambientes, sabemos fazer ideação, validação, agora sabemos fazer incubador, agora podemos ter um parque tecnológico, que é necessário, é prioridade, ou seja, temos material humano, gente. Então, é um crescente, né? E essa sua pergunta é pertinente, porque agora o que queremos fazer agora com o nosso ecossistema? Qual é o nosso grandes saltos ou voos? Agora queremos ir para fora cada vez mais. As empresas já estão indo, né? Elas, inclusive, muitas aqui já estão sendo destacadas e sendo adquiridas, inclusive, né? Agora, a nossa gestão, nossa governança precisa trabalhar isso com mais prioridade. Isso está no nosso radar, sim. Só que a nossa situação é pequenininha também, então, mas enfim, não vou querer ficar justificando mazelas, mas o olhar para frente, a sua pergunta é pertinente, porque se não olharmos para fora. A segunda pergunta é em relação ao que entrega. Podemos tirar um número específico do fomento do município. O município tem um convênio com a gente, coloca um recurso aqui, recurso público, né, da prefeitura, mas ano passado
o nosso convênio com a prefeitura, eu vou te dar os números, em torno de 300 mil ano, para pagar aqui 3 pessoas que trabalham aqui no time. 300 mil ano. De impostos, as empresas, ano passado, entregaram 8 milhões. Então, é 10, 15 vezes mais. Isso cresce todo ano. O convênio não cresce todo ano, o convênio diminui todo ano. Agora, a taxa de retorno só de ISS para o município volta 10, 15 vezes mais com o crescimento anual. Então, o município de Itajubá, de vista financeiro, tem um lucro absurdo, mais do que a universidade. Agora, do ponto de vista econômico, o município ganha também com o desenvolvimento, com a retenção desses talentos. Eu diria que, quer dizer, não dá para falar que se isso aqui dá retorno para o município, dá muito retorno para o município. Financeiro, econômico, social, visibilidade, estratégia. Tanto é que eu estou aqui falando de Itajubá para vocês, isso aqui é um ganho para a nossa cidade muito grande. Tenho feito divulgações aí, o prêmio foi o reconhecimento foi importante. O município ganha, a prefeitura ganha, os atores podem apropriar disso da melhor forma possível. Eu vejo a apresentação lá do Laboratório de Astrofísica, lá do pessoal do MCTI, apresentando para o Ministério, para a ministra que teve lá, e ele coloca, estamos em Itajubá, ecossistema de inovação. Está apropriando, estamos aqui junto com as startups, está apropriando muito bem, tem que fazer isso mesmo. Universidades têm usado também, então, acho que todo mundo ganha, né? Esse é o conceito de ecossistema, né? Não tem alguém que ganha. Cada um com a sua moeda, cada um com o seu trade, né? Eu ganho o que com isso? Você ganha emprego, você ganha financeiramente, você ganha vendendo, você ganha atraindo, você ganha brand, imagem, etc, etc. Então, a sociedade ganha, vem, né, num crescente, eu acho que isso não tem a dúvida. Agora, lógico, podemos mensurar cada vez mais, isso é uma busca, uma cobrança de querer metrificar cada vez mais isso. A gente faz isso permanentemente, tem que fazer auditoria o tempo todo, né, para verificar se esse ganho realmente faz sentido. Eu acredito que sim. Os nossos atores, os nossos stakeholders, pelo menos, têm olhado com bons olhos aqui. Ô Maurício, deixa eu aproveitar. Já vi que o Fred Quintão, né? E a Kenia estão de mão levantada. Inclusive, quem é daí de Minas mesmo, né, Kenia? Eu tava escrevendo aqui, é do pé de moleque melhor do mundo. Dizem que é o de Piranguinho, né? Que é a grande Piranguinho, compreende Itajubá, inclusive, né? Mas, Exatamente. Maurício, eu já vou abrir para vocês, tá? Fred e Kenia, um minutinho só. Mas eu queria aproveitar a sua deixa aqui, né? Da resposta para a Sandra. E é o seguinte, né? Tem muita gente que vai para Itajubá, né? Principalmente depois do prêmio disso, né? Poxa, virou assim um ponto aqui no Brasil que todo mundo quer conhecer Itajubá, né? Você já deu um pouco do spoiler aqui, né? Daquilo que você comenta, né? Sobre recomendações para quem está, talvez, alguns os passos diferentes, né? De Itajubá. Não vou falar atrás, mas que está vivendo uma realidade, talvez um grau de maturidade diferente, né? Então, eu ia te pedir para você, talvez, você conhece muita gente, conversa com muita gente também, né? Talvez de algumas, além dessa dica, né, de trabalho a cultura disso, algumas outras dicas que você tenha para quem vê Itajubá hoje e não viu os tombos que tomam lá para trás. E aproveitando nessa jornada dos tombos, né, que tomaram lá para trás, se nessa jornada, principalmente, eu vou falar da jornada de 85 para cá, né? E que me parece que a criação do Inovai teve um papel muito importante nessa, eu diria até no fato da cidade se enxergar mais como hoje Itajubá está, né? Então, o que você tivesse que talvez ter mudado no tempo, antecipado algumas coisas, né? Aquilo que você também teria talvez antecipado. Então, os dois lados, né? Não tanto, né, a questão da ansiedade de querer já ter o parque tecnológico na frente, como você comentou, mas por outro também, às vezes, algum tempo que foi, entre aspas, vai, perdido, ou talvez que pudesse ter sido economizado se a gente tivesse feito diferente, né? Então, se você pudesse dar essa dica para a gente, seria legal. Essa pergunta ela é muito, muito pertinente, porque realmente colocou a palavra, ansiedade, né? Eu diria que a curva de aprendizado, tivemos que ter passado, acho que foi necessário, né? Porque há uma convergência, hoje está uma convergência de conceitos, de visão, eu acho que
quando foi cunhado esse conceito de ecossistema, eu lembro direitinho, foi a primeira vez que eu escutei isso, acho que foi ali que nasceu esse conceito, 2015, eu vinha da Amprotec lá em Cuiabá. Quem estava lá, eu lembro que naquele momento estava havendo uma divergência. Nós passamos por divergências, né? Estou falando nível de país e entidades promotoras. Houve um momento, né? Teve um momento dos parques tecnológicos. O Brasil nasce com o conceito de parque tecnológico como sendo prioridade. Tanto é que a primeira incubadora é a Fundação Parque Tecnológico de São Carlos e também da Paraíba. Fundação Parque Tecnológico, quer dizer, a gente nem sabia o que era inovação, o que era ambiente de inovação, e a turma já queria parque tecnológico, por quê? Porque nós importamos esse modelo, né? E até que depois chegou-se um momento que perceberam que parque tecnológico é um desafio, é muito mais, né, uma consequência de várias outras etapas. Depois vieram os momentos das incubadoras. E em 2015, ali, meados de 2010 até 2015, vieram os momentos das aceleradoras, né? Onde nascem os conceitos de startups. E aí, não, agora não é mais parque, agora não tem mais recurso para incubadora, agora é aceleradora. Todo mundo queria ser aceleradora. Tem gente que fechou a incubadora para criar uma aceleradora. E depois perceberam, falou, pera lá, aceleradora é tese de investimento, né? Você vai acelerar o quê, né? Você precisa ter que criar, tem todo um pipeline, tem todo um funil aí, né? E aí alguém teve a visão, falou, somos um ecossistema, né? Aceleradora, incubadora, parque, você tem todos os atores ali fazendo desenvolvimento tecnológico e promovendo a inovação. Então, tivemos que passar por isso, tivemos que passar por conflitos de prioridades. Sebrae ajudou muito nisso, para o bem e para o mal, né? Daqui a pouco mudava a direção e agora nós não queremos saber de incubadoras. Aqui a gente virou patinho feio, a incubadora em si fechou 3 vezes, né? Tivemos que passar por isso, porque não se joga fora, não se fecha nada, né? Na verdade, a incubadora é uma escola, você não fecha a escola, né? Então tivemos que aprender isso, né? Quando eu falo nós, é uma visão coletiva, né? Porque é uma tendência natural de querer priorizar o seu programa, a sua política, o seu, né, a sua sardinha, né? Mas, não, eu sou incubadora, eu sou parque, você não é nada, nós somos ambientes colaborativos que se complementam, que inclusive agora tem um conceito, uma visão muito mais inclusiva, estratégica, adequada de ecossistemas. Nós temos empresas que não passaram por nossos ambientes, que não têm um relacionamento direto com a universidade, mas é uma empresa de tecnologia dentro do ecossistema que colabora muito, né? Tem um grande papel nisso aí. Então, assim, resumindo, hoje tem muito aprendizado. Quem está chegando agora é bom que aprenda com os que já passaram, né? O que nós erramos, os outros ambientes, as outras iniciativas não precisam passar, né? Mas eu diria que foi necessário, né? A gente teve que... Agora, qual foi o segredo para superar toda essa curva de aprendizado? A resiliência, né? Se a gente ensina o empreendedor a ser resiliente, nós, como gestores de ambiente de inovação, também temos que ser, né? São altos e baixos. Tem momentos que a gente faz chamadas aqui de novos projetos que dá vazio, né? E tem momentos que dá competição, né? Então, é um ciclo, como diz, né? É uma trilha, né? Você vai encontrar momentos de pico e momentos de vale, né? Então, é assim que se dá. Inovação é assim que acontece. Quem quer trabalhar e fomentar a inovação tem que ter essa capacidade de superar os grandes desafios, os grandes momentos de frustração. E nesse exato momento, eu estou tendo um grande desafio de fomentar, de trazer para perto o reitor, né? Que é novo, entrou agora, não é muito chegado nesse tema. Eu preciso convencê-lo, tá? Tem hora que eu me sinto assim, puxa vida, parece que eu estou começando de novo, né? Sim, estou começando de novo, estou tendo que convencer. O bom é que já tem material para mostrar, né? Não é só um PowerPoint, tem bastante case, bastante história, outros atores que ajudam nesse convencimento. Mas é uma constante. Quem quer trabalhar, fomentar empreendedorismo e inovação, vai ter que convencer o tempo todo que esse trabalho se justifica. É assim. Dica, começa naquilo que você tem de maior potencialidade. Então, assim, a incubadora é custoso. Será que justifica uma incubadora? Será que justifica um parque? Ou será que é mais adequado a gente criar, fomentar esforços para mudar a cultura da inovação aqui na minha instituição, no meu entorno? Eu diria que talvez seja esse um caminho para quem está começando.
E o ecossistema vai se caracterizando, né? Você vai identificando, vai trazendo e vai se caracterizando, né? Eu gosto muito disso, eu não gosto... ecossistema construir, não. Você vai caracterizando e não tem dono, e é bom que tenha uma governança, mas que não atua como um proprietário. Não existe propriedade, a gente se apresenta. Ah, perfeito, Maurício. Eu vou passar para o Fred. Então, a questão da governança que você falou, então, a questão, né, do Inovai, você acha que se o Inovai tivesse nascido um pouco antes, poderia ter sido melhor ou É, difícil, né, falar? só para... É interessante, porque a Inovar ela nasce depois do Marco Legal da Inovação, 2016, né? Que Uhum. o arcabouço nacional quer dizer, na verdade, indicando, né, mostrando que o setor público e privado pode fazer parceria para esse tema. Então, a gente nasceu, eu diria que na época certa. Antes não seria possível do ponto de vista legal, porque não dava para você separar, né? Não, a universidade não vai entrar nisso. Não tem como. Nós somos aqui um ambiente pequeno, não tem como a universidade ir para um lado, o município para o outro, as empresas ir para o outro lado. Então não tem como. Aqui ou a gente colabora, ou individualmente a gente não consegue gerar impacto necessário ou conseguir fazer um trabalho um pouco de maior relevância. Isso é um entendimento, né? Não, perfeito. Então, deixa eu abrir aqui para a professora Kênia aqui. Kênia, deixa eu pedir só para ativar o som aqui. Consegue ativar, Kênia? Oi, me ouve? O Fred sumiu? O Fred Ou deu a você- saída. Ah, tá. Bom dia. Bom Obrigado, dia. né? Assim, Voltou agora, mas depois a gente passa para ele. tá sendo uma aula, Maurício. Como o Henry disse, eu sou aí de Minas, sou do Vale do Aço. Sim. E assim, estudei em Lavras, que hoje, os últimos anos, tem se transformado. E aí, em Itajubá, estudaram familiares meus que hoje estão no mundo, na área de tecnologia. E assim, eu estou aqui no norte do Tocantins, em Araguaína, na mais nova Universidade Federal, né, do país. E assim, nós estamos tentando construir a universidade com o foco da inovação. Criamos um Instituto de Inovação e Internacionalização e, igual você falou, assim, nós estamos tendo uma dificuldade enorme de convencer a nossa comunidade, os outros pró-reitores, todo mundo, de que esse é um caminho do desenvolvimento futuro, né? Já tivemos alguns ganhos, mas o Henry pediu para adiantar e eu queria que você falasse um pouquinho exatamente disso. Por exemplo, você acabou de comentar que você só conseguiram montar a Inova aí depois do marco legal, né? E hoje, por exemplo, eu tenho uma reunião à tarde, um professor acaba de voltar de um pós-doc e ele quer montar uma Ruby, né, na área de inovação em tecnologias voltadas para manejo de pastagens, para essa área das forragens. E eu fico muito assim insegura com a questão exatamente do arranjo legal, de como eu orientar. Eu ainda não tenho no Inova um grupo, né, na área de jurídico para dar o suporte para essas orientações. Antes, né? Hoje você fala que tem um marco legal. Antes, como que vocês se viravam, vamos dizer assim, para construir tudo que vocês construíram, pensando no antes do marco legal? Só para É, perguntar uma história, que essas histórias são ótimas para a gente, que a gente está sim. começando aqui. Não, Obrigada. a sua pergunta é boa, porque nós não começamos em 2017, né? Nós começamos bem antes com a incubadora. Talvez foi falha minha aqui. Mas o projeto nasce, né? A concepção do primeiro ambiente de inovação do ponto de vista formal foi feito colaborativamente, né? Prefeitura, universidade, associações de classe, etc. E a governança, a entidade gestora foi a fundação da universidade, uma das fundações que se apresentou, né? O reitor na época, que foi o grande visionário, ele foi pioneiro, ele foi ele que puxou toda essa temática aqui. Ele colocou a universidade, a fundação, né, a FAPEP, como sendo a entidade gestora, até para poder assinar os convênios, né? Então, do ponto de vista legal, precisou de uma entidade, sim, como a fundação, né? Isso foi importante, papel estratégico aí. Agora, o problema disso, né,
Esse que é um detalhe. Então, vocês podem começar com uma fundação de apoio da universidade, vocês podem começar com uma entidade que tenha... O grande problema disso, que a gente... Aí foi o aprendizado ao longo do tempo. Depois de, vamos falar assim, 15 anos, né, quando a incubadora passou por uma crise, né, de prioridade, o reitor que tinha assumido na época queria fechar a incubadora, etc, etc. Aí eu pensei comigo assim, pera lá, a fundação ela não deixou de ser prioridade para ela tocar esse ambiente ou ser responsável por isso. A fundação ela não é uma fundação grande, ela tem lá suas limitações financeiras e não queria mais ficar com esse encargo de tocar a incubadora. Não quero saber disso, isso aqui é problema para mim, etc. Tal. Isso foi muito sincero, a diretora lá da época falou isso para mim. E, por outro lado, como é que eu consigo levar um programa? Porque a incubadora é uma empresa, né? A incubadora ela tem a sua função, vocação institucional, ambiente de inovação, ligado à universidade, etc, etc. Mas ela tem que ser tratada, tem que ser vista como um negócio. Isso é uma coisa que eu aprendi, né? Por quê? Porque eu estou lidando com um ambiente aqui de empresa, empresarial. Ambiente de inovação é ambiente empresarial. Isso é um tabu dentro da universidade pública. Mas isso é realidade. Senão você não consegue fomentar o empresário aqui dentro. Ele pode ser pesquisador da universidade, pode ser aluno, mas a vida dele, a cabeça dele é de empresa. E nós também temos que pensar assim. Não números do ponto de vista prêmios, não, é nota fiscal aqui. Aqui dentro é business, negócio. Né? Se a gente não acreditar nisso, você não vai fazer incubadora, você não vai fazer ambiente de inovação. Você vai fazer ambiente de pesquisa, acadêmica, etc, etc. Então, a inovação, tanto aí eu vou contar um segredinho. Eu não sou vinculado à universidade. Eu não sou professor. Eu dou aula, mas não sou professor de carreira. Eu sou empresário, eu sou de negócios. A minha visão é essa. Eu sou desse. A minha cabeça tem que ser assim. Por quê? Porque eu sou cobrado nesse sentido. Eu não sou cobrado para publicar nada, eu sou cobrado para gerar empresas. Mas como que dá, então, esse vínculo do Inova com a Aí, instituição? no passado, a fundação me contratava e agora a Inovar me contrata. Né? Então, eu sou prestador de serviço. Né? Talvez esse seja um diferencialzinho, um segredinho aí, né? Eu sou empreendedor também. A Inovar é uma startup. Tem que fazer... Eu vivo de ciclo diário. O que é uma startup? Ciclo diário. Eu tenho que nascer, crescer e sobreviver diariamente. Isso é vida empresarial. Tem que fechar as contas no final do mês. Isso foi necessário, então. Porque agora, vinculado à fundação, eu não conseguiria atuar dessa forma. Porque a fundação falou, não, Maurício, eu não tenho tempo para você. Mas eu preciso que você me assine um contrato aqui, eu tenho uma empresa que vem incubar, eu preciso fechar um convênio. Não, agora não é hora, da hora que der eu te atendo. Pô, mas como é que eu vou empreender desse jeito? Como é que eu vou gerenciar uma empresa desse jeito? Né? É como se tivesse pedido nota fiscal para eles, né? Então, eles foram importantes numa fase, mas depois que nós passamos os nossos instituidores falaram assim, Maurício, vai atrás do seu capital, vai atrás do seu ativo, empreenda, crie o seu ambiente, faça isso acontecer. Não vou te dar dinheiro, não. Eu falei, então não me dá dinheiro, mas me dê autonomia. Porque para ser empresário você tem que ter autonomia, eu preciso tomar decisão, não que eu seja dono, mas eu tenho que assinar um contrato aqui agora, não posso esperar para tramitar no departamento. Não, tem que assinar aqui agora, eu assumo os riscos. Tal. Então, a criação da Inovar foi importante para acelerar esse processo. Se você quer um ambiente com rapidez na tomada de decisão, tem que ter autonomia, o gestor tem que ter autonomia. Não estou dizendo ser dono, não. Eu tenho conselho, eu tenho assembleia, eu presto conta aqui o tempo todo. Né? Mas, do ponto de vista operacional, gerencial, a fundação não estava mais me atendendo. Poderia estar atendendo, se ela tivesse alinhada com os propósitos do nosso negócio, tá, sem problema nenhum. Né? Não sou contra a fundação ser a gestora, mas se for prioridade, se andar no nosso tempo, se eu estou contratando agora um evento, vamos fazer um grande evento, se eu esperar a fundação, a diretora lá na época, o tempo dela, com a prioridade que ela colocava para nós, o evento não acontece. Entendeu? Então, talvez o setor público ele falha nesse sentido. Não estou dizendo que eu sou contra nem a favor, é uma questão de time. Mercado, inovação, concorrência, capital, dinheiro, etc. Resultado, tem que ter agilidade. Se o que você está constituindo aí te entrega isso, ou te permite isso, ou permite o gestor a ter agilidade na tomada de decisão, não importa o modelo, se é público, se é privado, se é
parceria, se é colaborativo, enfim, não importa. A Inovai ajudou nisso, tá? Eu posso falar com toda certeza, ajudou bastante. Mas teve que contrariar, aí é bastidores, depois aí uma outra conversa, né? Não é todo mundo que gosta desse modelo, não, tá? Porque tem que abrir mão de poder, né? Imagina, a incubadora não é só da universidade. Como assim? Eu sou dentro da universidade. Mas o município também, né? Usufrui, fomenta. Então, esse modelo, esse arranjo, ele é inovador, mas ele trouxe, sobretudo, agilidade na tomada de decisão. Permitiu que o gestor, no meu caso, tomasse decisão mais rápida para poder ter resultados de curto prazo. Perfeito, Maurício. Deixa eu aproveitar, o Fred teve que sair. O Fred é de Itabira, né? E deixou uma pergunta aqui. Na verdade, ele colocou assim, né? A dúvida é como a Unifei participa do ecossistema aí em Itajubá, mas eu até vou complementar um pouquinho, né? O papel que a Unifei teve nessa história toda, né, Maurício? Você está falando, né? Vamos voltar no Sim, tempo, lá para trás, sem até da dúvida. decisão de ter até a Sem dúvida. incubadora, né? E o processo todo. Então, se você pudesse fazer algum comentário, acho que ele complementa também Sim. o que a Kenia A comentou. Unifei, Tem a Lisela aqui também. desculpa, a Unifei, ela é grande parceira, né? Eu não posso, nós somos 7 parceiros aqui que criaram a Inovar ou fomentaram a inovação desde o começo, mas a Unifei tem um papel importantíssimo, né? O material humano, né? Os empreendedores, a grande maioria são oriundos da universidade. E foi a universidade que começou todo esse processo, né? O ex-reitor lá, o professor Renato Nunes, foi o grande fomentador disso tudo. E colocou a fundação como uma entidade gestora, então o papel é importantíssimo. No modelo da Inovar, quem fundou a Inovar, quem criou a Inovar foi a universidade, foi o ex-pró-reitor de extensão, o professor Marco Aurélio, que concebeu todo esse modelo, baseado no Marco Legal de Inovação. Tanto é que você tem a Assembleia, os instituidores, são 7 instituidores, mas abaixo, no Conselho de Administração, a universidade tem uma representação maior. Tem 3 cadeiras no Conselho de Administração, tanto é que o presidente do Conselho de Administração, onde eu me reporto diretamente, é da universidade. Historicamente tem sido da universidade. Então, ela é a grande protagonista disso, né? Só que a gente não coloca os outros atores, que são importantes, né? A gente está falando de uma associação, eles também participam. Mas sem a universidade fica difícil. A gente conhece municípios que é exatamente o contrário. Você pega, por exemplo, São José dos Campos, é quase que 100% a prefeitura de São José dos Campos, né? O modelo lá é uma associação também, só que lá o município, ele inclusive virou rubrica, né? É uma OS, e eles fomentam lá o PIT, né? O Parque Tecnológico. E aqui em Itajubá é essa mescla, né? A universidade diria que é o parceiro mais perene, né? Porque o município oscila bastante, né? Muda prefeito, o negócio fica esquisito. Mas é isso, a universidade é fundamental, principalmente porque forma pessoas, né? Perfeito aqui, Maurício. Deixa eu abrir aqui e pedir para a Lisela aqui ativar o som, né? E acho que ela vai fazer uma complementação ali, né? Sobre a questão. Você tem que ativar o som, viu, Nádia, Lisela? ativei. Bom dia, Bom dia. Maurício. Muito excelente a tua fala aí sobre o teu ecossistema aí. Eu sou de universidade pública, eu sou da FATEC, Faculdade de Tecnologia do Estado de São Paulo, e acho que eu poderia falar alguma coisa acho que é Quênia, né, da UFNT. Esse convencimento dos professores que o Maurício comentou é uma das principais, um dos principais itens que a gente sofre. Por mais que a gente tenha, a Inova CPS tem mais de 10 anos e foi reconhecida, e a Centro Paula Souza foi reconhecido como ICT agora em 2022. E eu sou do Conselho do Parque Tecnológico de São José do Rio Preto, que tem uma incubadora que tem mais de 25 anos, e tudo começou com essa incubadora também, que como aconteceu com o caso do Maurício aí. Uma das coisas que a gente faz, são duas coisas. Uma coisa que a gente faz dentro da faculdade, dentro da universidade, é pegar aqueles professores que têm essa visão, se aproximar deles e fazer com que a gente tenha formas de se aproximar ou da incubadora ou do parque tecnológico, através de projetos de extensão, de onde a gente pode
por exemplo, tem um professor dentro da incubadora ou dentro do parque dando orientação para as incubadas. Para isso, você tem que ter um programa funcionando de incubação. Pré-incubação, incubação, eu não sei como que vocês estão aí, né? Ou como que a universidade está fazendo, se ela tem alguma trilha de empreendedorismo para ela dar esse segmento, para que esses professores possam, de alguma forma, já exercitar essas capacitações ou essa visão né, que poderia ter de empreendedorismo, que é muito difícil dentro da universidade pública. O professor ele tem uma visão muito mais fechada, né, do que é ser empresário, do que é ser empreendedor, como o Maurício falou, porque precisa dessa visão, inclusive por conta dos projetos de pesquisa, desenvolvimento e inovação, em que você tem necessidade de ter um professor lá dentro, em alguns casos, e ao mesmo tempo fazer esse convênio com a empresa. Eu não sei o tempo que vocês têm aí, mas, por exemplo, dentro aqui do Centro Paula Souza, esse convênio demorava 8 meses. E aí, olhando do ponto de vista da empresa, como o Maurício comentou, é impossível, se ele tiver um projeto de inovação, ele demorar 8 meses para você aprovar um plano de trabalho ou um projeto para poder depois mandar para o FINEP ou para quem quer que seja, o fomento público, para esse dinheiro entrar, ele já perdeu o time. Então, essa redução do tempo de aprovação dos projetos de PDI é outra coisa que vocês têm que notar, que, por exemplo, os institutos federais têm mais rapidez, porque tem reitores aí tomando decisão muito mais fácil, mas mesmo assim tem que ter um prazo bem curto, como numa ICT privada, né? Então, se você é uma ICT pública, você tem que dar um jeito de fazer isso ser rápido para dar conta de mandar o projeto para o FINEP. A outra coisa é participar. No meu caso, eu participo do Conselho do Parque Tecnológico. E uma das coisas que nós fizemos dentro do Conselho do Parque, dentro dessa tríplice hélice, empresas, setor produtivo, setor acadêmico e setor público, a gente fechar as decisões em cima desse tripé. Porque o público muda, como o Maurício falou, muda toda hora, né? Mudou o vento, eles mudam, as pessoas que estão lá dentro. Para a gente conseguir fechar isso, a gente fecha com o setor produtivo e acadêmico. Mas esses que participam do Conselho do Parque têm que ser pessoas que estão alinhadas com essa visão do empreendimento, que é de ser rápido na resposta ao mercado. Se a gente não tivesse fechamento entre a academia e o setor produtivo, a gente corre o risco de estar assim, não atendendo a necessidade para o que foi criado, né? Mas esse movimento, por exemplo, que o TBA tem, de você ter essa movimentação das pessoas dentro dos municípios ou das micro-regiões, é o que vai fazer com que a gente consiga manter essa mentalidade de ecossistema. O Maurício acabou de falar que ele tem que ficar fazendo isso o tempo todo lá. A gente faz aqui o tempo todo, tem que ser incansável nesse ponto de vista, porque quem tem essa visão não pode esmorecer, porque se esmorece, tudo cai por terra. Então a gente tem que ter essa convicção de que a gente está no caminho e que a gente precisa contaminar, não é nem convencer, é contaminar as pessoas para essa visão. Que é difícil, não é fácil. Esse povo está bem vacinado. Eu não sei o que acontece, que eles não ficam impregnados disso. E eu tenho uma fala que é até meio ruim, né? Mas é que eu sou professora, mas eu venho de mercado. Essa raça de professor é uma gente difícil, viu? Vou te contar. O povo é difícil, eles são lentos, entendeu? São lentos. E a empresa, para você ter negócio, você não pode ser assim. Você tem que ser rápido. Então, na verdade, é fazer um trabalho homem a homem. Não sei se você joga basquete ou futebol, mas é uma marcação homem a homem, com pessoas com as quais você vai dividir essa visão. E são poucas, não são muitas. Não são muitas. O trabalho
É muito difícil, mas é compensador, porque no final tem um CNPJ lá que vai crescer e você vê as pessoas saindo de uma posição indo para outra e contribuindo para a sociedade, etc. Mas legal, Lisela, deixa eu aproveitar e pegar a bola aqui, já que a gente estava no homem do basquete aqui já. Vou voltar aqui para o Maurício, né, Maurício? Tava prestando atenção em uma coisa aqui, Maurício. Você comentou uma coisa, né? Você falou o seguinte, né? O Maurício Bittencourt, ele não era professor, né? Ele era empresário, é empresário, né? Maurício, nessa história da arquitetura aí de Itajubá, teve uma hora que Itajubá conseguiu contratar uma pessoa tinha o perfil do Maurício Bittencourt, que por acaso era você mesmo, né? Para ter ali na incubadora e depois nessa jornada toda, né? É, como que funcionou assim, o arranjo, vamos dizer assim, até institucional, até mesmo para conseguir contratar alguém, né, que é de mercado, para poder trabalhar empresarialmente tudo isso, né? Talvez isso é uma parte de assim, uma coisa que passa despercebida ali dentro de Itajubá, mas é que assim, para isso ser viável, tinha que ter alguém, né, para fazer isso profissionalmente, né? Como que Sim. aconteceu isso em Itajubá? No primeiro ciclo, vamos dizer assim, da fundação, eu era contratado pela fundação através do recurso do convênio da prefeitura, do município, né? Então, o município tinha, né, tem um convênio para recursos humanos, né? A universidade, o papel dela sempre foi econômico, né, no sentido, a estrutura, o prédio, a manutenção do prédio, a estrutura da incubadora, que é o primeiro ambiente que foi concebido aqui, foi sempre assumido pela universidade. E a prefeitura pagava aí, né, o recurso era pagar os gestores, né, o gerente, um assessor técnico, né, eu sempre fui assessor técnico aqui. Então esse foi o primeiro, o recurso vinha dessa forma. Com o fim desse convênio, em 2015, onde nasceu então a grande provocação para a gente buscar autonomia, buscar a sobrevivência e a criação da Inovai, a minha remuneração passou a ser pela Inovai. Então, o resultado que a Inovai gera, oriundos de um modelo de receita bem diluído, né? Taxas, agora serviços que a gente está prestando, etc. A remuneração vem daí. Então, a Inovai, ela tem que se pagar. De novo, por isso que eu falei que a Inovai é uma startup, a Inovai é uma empresa. Né? A gente não tem um dinheiro carimbado no orçamento da prefeitura, da universidade. Nunca teve. Na verdade, ela permite que a gente utilize sem ressarci-la, né? E agora já está começando a vir esse discurso, né? Tem que ressarcir e tal. Mas, enfim, então, a Inovai, ela ajuda nesse sentido. E aí eu trabalho com resultados. Se a Inovai não dá resultado, eu não recebo. É muito simples assim. É como se fosse uma startup. Se você não vender, você não gera caixa. Então, ela nasce já com essa vocação. Mas no começo teve que ter o fomento, ainda tem boa parte, né, tem uma parte boa do recurso da Inovai através desse fomento do município e alguns editais que a gente participa. Então é um modelo misto, né? Acho que diria que 100% autossuficiente, a Inovai ainda vai demorar um tempo, né? A gente ter realmente um recurso para poder bancar o nosso prédio, bancar uma equipe boa, uma equipe forte, profissionalizada, isso nós estamos no caminho ainda. A gente trabalha com muito bolsistas ainda, né? Muitos estagiários, então ainda os ambientes de inovação no Brasil, salvo alguns outros, né, que atingiram maturidade, o próprio PIT São José, lá Itaipu, o César não, lá o Porto Digital, você tem alguns no Brasil que já atingiram maturidade financeira, inclusive com excedente. Nós ainda não, nós estamos caminhando para isso, né, porque mais serviço, mais gente, mais recurso, mais receita, mais custo, você tem todo um desafio aí. Ainda é fragmentado, ainda é vulnerável, mas é o suficiente para a gente operar, para a gente fazer as nossas ações, né? É um caminho, tá? De novo, é uma startup, né? É um ciclo, né? Nós passamos por vales de crescimento, aprendizado, etc. É assim que funciona. Não é diferente. A pergunta que eu faço aqui, né, que tem muita gente que vê, né, sobre benchmarks, né, referências que a gente pode ter, Maurício, quanto que dá para a gente aprender com o próprio Inovar em termos de estrutura, como que funciona, né, a governança mesmo? Isso Sim. é aberto? Dá para É aberto. O compartilhar? estatuto nosso está no nosso site, né? Então, quem quiser conhecer o nosso estatuto, está lá, pode baixar, é público. Pode ser uma referência boa, né? Agora, a governança, a gestão mesmo aqui é uma gestão muito enxuta, né? É uma diretoria,
eu sou responsável, né, diretoria geral, né, o CPF é meu, né, então quem assina pela Inovai sou eu, mas eu tenho um diretor de inovação junto comigo, é uma pessoa de mercado também, um experiente, um executivo internacional, e ajuda muito nas relações com o mercado, e uma equipe administrativa, agente de inovação, que está à frente aí dos programas. Nós estamos em torno de 10 pessoas, né? É muito enxuta pelo tamanho do desafio que a gente vivencia aqui. Mas são pessoas profissionalizadas, né? Tem que ter pessoas profissionalizadas, dedicadas, que gostam de que faz, a gente dá um ritmo bastante forte. Por quê? Porque a gente é exemplo para as empresas. A empresa não pode perceber que a gente é frágil ou burocrata ou, sei lá, eles têm que ter uma visão que a gente aqui, se você ter uma ideia, a gente tem certificações. Entre aspas, não precisava, nós temos ISO 9000, temos Alcene, temos várias certificações aqui. Busca excelência no nosso de administração, da Inovai, para dar exemplo para as empresas que vêm para cá. Excelente. Bom, a gente está se aproximando aqui, né, dos 5 minutos finais aqui do nosso tempo normal. Maurício, de vez em quando a gente segue assim, quando termina a apresentação, um café depois, tá? É meio que uma tradição, que claro que você tiver que sair, pode sair um pouco mais. Mas como eu Claro. tenho Sandra Sinico, que é uma pessoa que sempre é muito organizada, né, que gosta de colocar as coisas assim, né, no trilho, né? Ela dá aquele sorrisinho ali, mas ela sabe o que eu tô falando, né? Vou pedir para Sandra, né? Eu sei que também é jornalista, né, de comunicação, né? Talvez alguns comentários aí para a gente seguir para a nossa amarração aqui, né? O fechamento da nossa conversa, Sandra. Deixa eu passar a palavra para você. Só tem que abrir o microfone, Sandra. Tá aberto? Agora tá. Obrigada, Maurício. Acho que a sua apresentação na verdade, ilustra bem a realidade brasileira, né? Dos desafios que a gente tem em montar ecossistemas de inovação, e ela serve de inspiração também para outros ecossistemas que, se puderem se conectar com Itajubá, trocar informações, e avançar na discussão de estratégias para melhoria, sempre é uma atividade muito boa e que a gente fomenta muito aqui no Tech Advocates, ou seja, conectar cada vez mais e trazer informação para que as realidades dos vários ecossistemas se fundam, né, e possam aprender uns dos outros e se inspirarem. Então, achei muito interessante e obrigado pelo seu trabalho aí em Itajubá. Muito bom, obrigado, Sandra. Eu vou pedir licença para vocês, eu tenho um outro compromisso agora, 10h30, conforme combinado, né, Henri? Eu deixei aqui meu contato aí no chat, fica à vontade. E deixar um convite para vocês visitarem a gente aqui em qualquer época. Porém, ano que vem teremos um grande evento aqui de inovação, né? Nosso Hardtech Innovation Summit. Depois eu vou mandar o convite aí, Henri, para você distribuir para a turma aí, né? Vamos sim. Sua rede de contatos. É uma grande oportunidade, quer dizer, eu diria que a melhor oportunidade para visitar o nosso ecossistema seria nesse evento. Aí vocês vão conseguir visualizar todos os atores, né, de uma forma bastante interessante, interativa. Seria uma mostra de tecnologia, summit, enfim, vai ter um pouco de tudo aí. Eu vou divulgar para vocês o site do evento, vai estar tudo aí disponível, um convite para conhecer Itajubá nessa época. Em junho, acontece em junho, né? Então seria junho de 2026, época do frio, para quem quer conhecer frio, venha nessa época aqui. Mas também conhecer a gente, fazer um contato com todos os atores, vai ser bem legal. Colocar aí na agenda de vocês. Perfeito, Maurício. Aproveitando que tem 2 minutinhos aqui ainda, mas, Maurício, vocês também têm mensalmente ou a cada 2 meses vocês têm um encontro do ecossistema mesmo? A gente, sim, é uma ação que a gente promove, né? Chama Itajubá Hard Week. Tudo aqui é hard, né? Então, Hard Week. É uma semana de conteúdos, né? Uma semana que a gente promove as melhores conexões, né? Com formações, webinar, workshop para as nossas empresas. A gente traz conteúdo, inclusive queremos fazer nas próximas edições, toda terceira semana de cada mês. Então, nós estamos aqui exatamente começando a Hard Week do mês de julho.
onde tem uma programação de bastante conteúdos para os nossos empreendedores em vários temas, cria uma base de conhecimento, a gente traz bastante experiência, eu acho que é bem legal. E tá lá, eu vou mandar o convite depois para vocês, algumas, inclusive para participar, né? Para trazer conteúdos para nós também. Nós queremos aprender com todo mundo. A gente não, esse é o nosso papel, né? Trazer conhecimento para dentro e exportar aquilo que for melhor para fora. Então, essa é a ideia. Perfeito, então. Mas nesse nosso minuto final, eu vou pedir que nós, E conta com a tradicionalmente, gente para também fazer conexões internacionais, Com tá? certeza, sem dúvida. Está anotado aqui. pedir só para todo mundo aqui, tradicionalmente, Maurício, a gente nas nossos encontros aqui do TBA, a gente pede que no final que todo mundo abra as câmeras aqui também, né? Porque a gente sempre que tem os colegas que vêm aqui, né, compartilhar conhecimento, experiência, assim como você fez, né? A gente, né, fica muito grato, muito feliz, né? E mantendo a nossa tradição, então pedir aqui uma salva de palmas para o Maurício Bittencourt aqui, então, né? Para todas as pessoas aqui presentes também, né? Deixa eu fazer tá, uma fotinha aqui, né? E, Maurício, eu sei que você tem outro compromisso, né? A gente te agradece uma vez mais. E, tradicionalmente, como eu comentei, né? A gente fica aqui para o nosso horário do cafezinho quando termina o online. Mas, Maurício, fica à vontade para já sair. Nos encontramos numa próxima oportunidade. Vamos lá, então. Sem dúvida. Muito obrigado, Henrique. Estou à disposição. Fica aí meu convite. Um abraço, satisfação. Espero ter deixado um pouquinho aí da experiência nossa, mas principalmente visitar aqui Itajubá seria muito mais produtivo do que ficar me ouvindo, né? Conversar com outros atores, outras pessoas aqui, acho que é muito rico também. Muito obrigado. Um abraço, valeu. Excelente. Bom Valeu, trabalho, bom dia para vocês. Boa semana, né? Começando aí. Até lá. Tchau, tchau.